Boa tarde, quer dizer, final de tarde. Meu nome é Renato Bastos Pereira. Eu tenho a minha formação em trauma desde 1979 e comecei a me dedicar em ombro quando, por ocasião, eu morei na Inglaterra fazendo meu fellowship em 1986. Lá eu comecei a desenvolver a técnica largamente utilizada no mundo todo, que seriam as cirurgias abertas. Os principais diagnósticos da cirurgia do ombro, que é a lesão do manguito rotator, que é a lesão de um tendão especificamente no ombro, como as alterações degenerativas da cabeça humeral, que ocorrem normalmente na faixa de 50, 55, 60, 70 anos de idade. Eu comecei meu treinamento na Inglaterra, numa cidade chamada Nottingham, na ocasião do meu fellowship pela O, e trouxe essa técnica para o Brasil para dividir com diversas outras centenas de médicos espalhados pelo país na reconstrução do manguito rotator, instabilidade de ombro, que são as luxações recidivantes de ombro, assim como as próteses totais e parciais do ombro. Eu comecei a desenvolver esse know-how, essa expertise em cirurgia do ombro durante mais ou menos em torno de uns 10 anos, 15, até praticamente 2008, 2007, 2008, quando eu comecei a perceber que a minha clientela estava desaparecendo. Uma vez que as artroscopias começaram a se difundir largamente pelos países do primeiro mundo, chegando aqui no Brasil, e diversos outros clientes, através da mídia de comunicação, a internet, no momento em que eu dava o diagnóstico de uma luxação de ombro, em que orientava do procedimento cirúrgico aberto, os pacientes me questionavam por que eu não realizava ou se não poderia fazer o procedimento cirúrgico fechado através da artroscopia do ombro. E, naturalmente, eu percebendo isso, comecei a desenvolver e aprender essa nova tecnologia, que é uma tecnologia totalmente diferente das cirurgias abertas, que seriam as artroscopias do ombro. Assim como já existia a artroscopia de joelho, já largamente difundida, desde a época do ano 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, começou-se a artroscopia do ombro, depois cotovelo, a artroscopia do punho-mão, a artroscopia do tornozelo, e os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos começaram, sem dúvida nenhuma, pela artroscopia, difundir por diversas regiões do corpo humano. Diante disso, eu tive que novamente me especializar, agora não na cirurgia aberta, e sim na cirurgia fechada. E comecei a me dedicar diversos anos, até que esse procedimento começou a ser dominado por mim e diversas outras pessoas dedicadas a esse tipo de tratamento. Para sumarizar, praticamente todas as cirurgias abertas do ombro nós conseguimos realizar através da artroscopia. Necessita uma curva de treinamento bastante grande. Para se realizar uma artroscopia do ombro, normalmente nós começamos com artroscopias mais simples, que é a do joelho, e a artroscopia do ombro é uma evolução aos procedimentos artroscópicos do joelho. Os procedimentos como lesão do manguito do ombro, que é a ruptura do tendão, que pode-se dizer que é a cirurgia mais comum de todas as cirurgias do ombro, ela pode ser feita pela artroscopia. Com relação aos resultados, aberto ou fechado, percentualmente, o índice de sucesso é basicamente o mesmo. A diferença se dá no pós-operatório. Você consegue entender que nas cirurgias abertas, o período de recuperação na fisioterapia é infinitamente maior. Hoje nós realizamos a artroscopia do ombro, é um procedimento que dura mais ou menos em torno de 1 hora, 1h10, 1h30, normalmente não passa disso. Procedimento esse, em que no pós-operatório, de uma maneira geral, o cliente com 10 a 15 dias, logo depois de retirado os pontos, já está existindo uma mobilização dentro da piscina através da hidroterapia, que é a recuperação funcional do ombro. Já nos procedimentos abertos, isso já é um pouco mais arrastado. O procedimento, a recuperação fisioterápica começa em torno de 15 dias e se arrasta até uns 45 a 60 dias.
mas o resultado final é basicamente a mesma coisa. Mas para o cliente, uma cirurgia aberta ou uma cirurgia fechada faz uma diferença muito grande, porque é um procedimento não tão mais invasivo como o procedimento aberto. Se nós olhássemos agora um outro capítulo das indicações artroscópicas, nós teríamos as instabilidades do ombro, que são aqueles ombros que saem do lugar normalmente nas pessoas jovens, a partir de 19, 20, 25 anos de idade, em que necessita o procedimento cirúrgico, que é a estabilização através de âncoras. A artroscopia nada mais é bastante semelhante a um videogame, em que nós introduzimos uma câmara, semelhante a uma câmera de televisão dentro do ombro, com um tamanho de mais ou menos aí, do tamanho de uma caneta esferográfica, e por um outro portal, um outro acesso, nós introduzimos os nossos instrumentos. E por esses instrumentos, nós conseguimos colocar âncoras, que são pinos dentro do ombro, que nós poderíamos fazer amarrações nos tendões, como poderíamos amarrar cápsula, como poderíamos cruentar, ou seja, retirar pedaços de cartilagem, corpo livre dentro do ombro, além de uma série de infinidades de outros procedimentos cirúrgicos. Ainda temos as patologias degenerativas, largamente utilizadas dentro da artroscopia, normalmente nos pacientes idosos, acima de 50, 60 anos de idade, em que muitas das vezes associado ou não com lesão total ou parcial do tendão do ombro, em que nós introduzimos a câmera de televisão e outros instrumentos através de um outro portal para retirarmos corpo livre, tirarmos pontas de osso dentro da articulação, que são exostoses, além de outros procedimentos como suturas, etc. E tal. Então a artroscopia, sem dúvida nenhuma, veio como um acessório dentro da medicina em que mudaram e vão mudar muito os resultados finais. Naturalmente, a curva de aprendizado, como é que eu coloquei anteriormente, é muito longa. Temos que ter um ambiente cirúrgico todo propenso para isso, material com excelente qualidade, porque, como eu mostrei e mencionei anteriormente, nós introduzimos uma câmera de televisão dentro do ombro. Nós temos que ter uma excelente câmera, excelentes canais de comunicação, através de visores, cabos, para nós termos uma excelente imagem, para que a resolução seja excelente. Eu vou até agora fazer uma demonstração. Aqui nós temos um aparelho de ultrassom que auxilia muito ao médico que faz a artroscopia, o que ele vai encontrar dentro da articulação do ombro. Eu vou convidar aqui a Fernanda, como voluntária, para participar aqui da demonstração, só para vocês terem uma ideia do que nós enxergamos através de uma câmera ou através de um visor. Por favor, Fernanda, queria se aproximar. Coloca o cabelo para trás um pouco. Aqui é um aparelho de ultrassom. Esse aparelho se comunica ou manda ondas sonoras, e através da ida e da volta das ondas sonoras atravessando uma determinada espessura do corpo humano, nós temos diversos tons de cinza, branco e preto. Eu vou colocar aqui o meu ultrassom. Eu acho que você consegue visualizar. Aqui nós temos o tendão do ombro, tendão bem aqui, olha, tendão do infraespinhoso. Eu vou embaixo a cabeça do úmero e aqui em cima o acrômio. Isso aqui é a articulação do ombro. Eu vou mover para vocês terem uma noção de como é, olha. Então aqui em cima, aqui no meio, nós temos o tendão do infraespinhoso, cabeça do úmero e a região acromial, que é o osso que fica exatamente acima. Se nós fôssemos escolher uma imagem, pode segurar aqui um minutinho, aqui. Vou mostrar aqui uma peça de plástico para mostrarmos aonde nós estamos. Aqui é a cabeça do úmero e aqui nós temos o tendão do infraespinhoso. É exatamente aquele tendão que nós estamos olhando ali.
Vamos posicionar novamente o meu instrumento de ultrassom, né? Só para mostrar a vocês, olha, a movimentação do músculo sobre a cabeça do úmero. Então aqui eu já tenho uma ideia do que eu vou encontrar dentro da artroscopia. A imagem artroscópica é muito semelhante a isso aqui, né? Eu vou passear com o meu equipamento de ultrassom para nós olharmos como é a cabeça do úmero. Vou fazer um zoom aqui, olha, né? Novamente rodando a cabeça do úmero para vocês perceberem a articulação em movimento. A câmera fotográfica que nós vamos introduzir, eu coloco ela exatamente aqui dentro da articulação. E dali eu enxergo, em visão tridimensional, como nós estivéssemos dentro de uma sala, onde é que está o músculo, onde é que está a cartilagem, se a cartilagem está na parte de baixo. Se nós olharmos para o teto, vamos ver o osso. Se olharmos para frente, vamos olhar o tendão. Então, os recursos que nós temos no pré-operatório é o recurso, primeiro, o exame físico, para nós termos um bom diagnóstico do que nós vamos encontrar. Depois, um exame radiológico. E complementando em alguns casos, teremos o ultrassom, que é essa ferramenta que eu estou mostrando, assim como a tomografia ou ressonância magnética. Então, diante de todos esses exames, exame físico, exames de imagem, raio-x, tomografia ou ressonância magnética, é que nós vamos chegar à conclusão de um diagnóstico e vamos fazer um planejamento para a artroscopia. A artroscopia, ela tem que ser muito bem planejada. Não adianta nós realizarmos uma artroscopia sem sabermos que nós vamos realizar lá dentro do ombro. Eu tenho que ter certeza absoluta, na minha artroscopia, mediante o arsenal que nós tivemos antes do procedimento cirúrgico, o que nós vamos encontrar, para solicitar o material correto para a artroscopia, como âncoras, fios, etc. E, diante disso, garantirmos uma maior possibilidade de sucesso do ato operatório. Ok? Então, esse procedimento artroscópico, da mesma maneira que nós estamos enxergando aqui o ombro, nós repetimos isso para a articulação do cotovelo, do punho, da mão e diversas outras articulações do corpo humano. Isso é chamado procedimento minimamente invasivo. Naturalmente, a gente não pode mostrar ou dizer que a artroscopia resolve todas as patologias do ombro, mas é uma outra ferramenta, é um outro arsenal que se juntou às cirurgias do ombro. Bem, vamos tentar responder agora algumas perguntas em que nos foi apresentada pelo Facebook, e qualquer coisa que vocês queiram perguntar, estaremos aqui à disposição. Doutor Renato, a Yara diz que sente muita dor no ombro descendo para as costas. Já foi a 2 médicos e ainda não recebeu um diagnóstico. Será coluna ou uma artrose? Bem, a primeira coisa que nós temos que definir com grande clareza é o exame físico dela. Vale a pena nós separarmos 2 grupos grandes de patologia, que são as patologias do ombro, que muitas das vezes simulam as dores na coluna vertebral, e tem dores da coluna vertebral que muitas das vezes simulam patologias do ombro. Então nós temos que examiná-la para a gente definir se a patologia original é a patologia do ombro ou da coluna vertebral. Através de quê? Através de um bom exame físico, através de um exame radiográfico e uma avaliação, tanto do ombro quanto da coluna vertebral, para sabermos o que nós vamos fazer. De uma maneira geral, já posso adiantar que todo procedimento ele deve sempre se antecipar a uma tentativa conservadora de tratamento. Conservadora em quê? Em fisioterapia, exercício de alongamento, fortalecimento muscular, ondas curtas, oidoterapia, hidroginástica, gelo, ou seja, existe um arsenal infinito, né? Diante disso tudo, da falha do tratamento conservador, aí sim nós vamos pensar no procedimento cirúrgico e definir qual a melhor cirurgia para aquela candidata. A segunda pergunta é da Maria Aparecida. Ela gostaria de saber se a infiltração traz a melhora da dor. Sendo assim, ela não precisaria operar, porque ela tem muitos problemas quando faz cirurgia.
Bem, a infiltração era largamente utilizada no passado, e isso aí se popularizou o ombro, o quadril, etc. Né? Existem, naturalmente, alguns casos da cortisona solucionando os processos inflamatórios. E recentemente surgiu o que nós chamamos da viscosuplementação. A viscosuplementação é um produto que a gente utiliza para aqueles casos de artropatia degenerativa, de artrose do ombro, né? E temos ainda uma suplementação pelo ácido hialurônico nos processos inflamatórios do tendão supraespinhoso, infraespinhoso ou tendinite do bíceps. As infiltrações têm o seu lugar, mas a gente não pode colocar como sendo sempre necessário a infiltração. Algumas vezes nós fazemos a infiltração e outras vezes nós pulamos essa etapa. Mais uma pergunta? Por enquanto não. É isso. Bem, então, qualquer dúvida, deixe em nosso canal do Facebook, que eu entrarei em contato oportunamente através de uma nova conversa ou escrevendo a vocês. Chegou mais uma pergunta aqui da Sandra, que ela tem cervicalgite, que está fazendo fisioterapia. Será que ela tem que fazer RPG? Olha, a cervicalgia é uma patologia que muitas das vezes vai para o ombro. De uma maneira geral, as cervicalgias estão associadas à má postura, em que, através do pilates, RPG, ou acupuntura, ou compressa de gelo, ou medicação, de uma maneira geral, resolve-se as cervicalgias. Sendo que no mundo que nós estamos vivendo hoje, da informática, a grande maioria das patologias cervicais estão associadas ao mau uso do telefone celular, computador, que a gente chama de ergonomia, em que, muitas das vezes, mudando a nossa relação da postura com esse tipo de equipamentos, nós poderíamos minimizar esse tipo de problema. Ok? Muito obrigado.